muito boa noite, seja bem-vindo ao debate do Estado Crítico que lhe vai fazer companhia aqui na Regiões TV até por volta das 23h30. Como sempre, do meu lado direito tenho Hilda Figueiredo e hoje Agostinho Guedes. Aos dois, obrigada pela presença neste debate. E do meu lado esquerdo tenho Afonso Oliveira. Olá, Afonso, bem-vindo ao Estado Crítico. Na última semana, um dos símbolos de Abril, a canção Grândola Vila Morena de Zeca Afonso, tem calado vários membros do Executivo do Governo. Estas ações, aliás, de protesto, já geraram várias reações. Uma delas foi do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que diz que tem havido uma triste confusão entre o direito que todas as pessoas têm de se fazer ouvir, inclusive nos seus protestos, com o direito a silenciar os outros. Afonso, de facto, tem havido esta confusão nestes protestos da última semana? Boa noite a todos, para mim é um prazer novamente estar cá. Deixe-me dizer-lhe que essa matéria é muito sensível, muito importante, muito delicada e da maior importância, digamos assim. O tema da liberdade de expressão e da democracia que todos nós defendemos deve ser tratado com o máximo de respeito, digamos assim. Tem havido, na minha ótica, sempre que há, não é tem havido, sempre que há atitudes que desrespeitem a ordem existente, digamos assim, que entram dentro de espaços privados ou espaços onde está a decorrer o que quer que seja, um colóquio, um seminário, seja um membro do governo ou não, mas sendo membro do governo tem outra dimensão, não é legítimo, não é legítimo que haja perturbação, digamos, da ordem existente. Portanto, eu acho que, em relação a esta matéria, devo dizer que eu devo, em nome da liberdade, condenar esse tipo de atitudes. Diferente é atitudes de manifestação normal, de discordância em relação a algumas decisões, ou o que quer que seja. Isso faz parte da democracia, é legítimo, há espaços próprios para isso, há momentos para isso, há manifestações, enfim, o país, felizmente, é um país democrático, vive em liberdade e, portanto, toda a gente tem esse direito no seu espaço próprio. Não há o direito, e muito menos se houver instrumentalização de algumas pessoas, não há o direito de algumas pessoas, às vezes são muito poucas pessoas, mas fossem muitas ou poucas, por acaso não interessa, mas por acaso até são mesmo poucas, que tomam atitudes excessivas sobre outras pessoas, tentam evitar que haja intervenções de membros do governo. Isso é inaceitável. E acho que, deixe-me dizer mais uma coisa que me parece que é importante em relação a isto. Esta semana este tema foi traduzido também ao debate na Assembleia da República. O grupo parlamentar do PSD, pela voz do seu líder parlamentar, Luís Montenegro, de forma veemente afirmou isto mesmo que eu aqui estou a dizer, e afirmou os valores da democracia e da liberdade de expressão que são sagrados e fazem sentido, mas não nos termos em que têm sido feitos. E deixe-me dizer também que alguns partidos, para mim, até foi uma surpresa, digamos, negativa, não condenaram este tipo de atitudes quando são excessivas. Não tem nada a ver com a liberdade de expressão nem com a manifestação que é legítima. Portanto, a esse nível estamos todos de acordo. Agora, não se verificou... Repara, por exemplo, o Partido Socialista, para dar um exemplo concreto, teve uma atitude que eu nem sei como é que é de classificar, quer dizer, pela voz do seu líder parlamentar. Eu ouvi e, portanto, devo dizer que não tem sequer classificação. Por exemplo, Francisco Assis condenou de forma muito veemente. Algumas figuras do Partido Socialista Augusto Santos Silva, enfim, várias pessoas fizeram-no e acho que é assim que deve ser. Eu acho que há um espaço para a democracia, um espaço para a liberdade, espaço para a manifestação legítima, correta, em liberdade. É isso que se pretende. A democracia é isso mesmo. E um dos símbolos, a música é uma música do 25 de Abril. O 25 de Abril não é propriedade de ninguém, é propriedade de todos, propriedade de todos nós, todos os portugueses. Portanto, é uma revolução para os portugueses e dos portugueses, não é? Mas, seja como for, agora não está em causa isso. No fundo, utilizaram essa música, que poderia ser outra, mas eu percebo que é um símbolo de liberdade e quiseram afirmá-la. Isto já é um comentário meu. Até nem convém estragar excessivamente a música com o excesso de manifestações a esse nível. Acho que ela tem uma dimensão do 25 de Abril que mereceria, em alguns momentos, outro respeito, se me permite. Hilda, estes são sinais que a contestação está, de alguma forma, a subir de tom neste momento? Naturalmente. E um governo que tem práticas que põem em causa questões fundamentais, conquistas fundamentais da Revolução de Abril, como a justiça social, como o emprego com direitos, como o direito a um salário digno,
o direito a viver com um mínimo de condições de vida que permitam às pessoas ter qualidade de vida, e que está a mandar para a pobreza cada vez mais gente, que lançou no desemprego centenas de milhares de pessoas que hoje prefazem mais de 1.400.000 portugueses, aproximando-se da taxa de 20%, em que a pobreza alastra e inclui hoje centenas de milhares de crianças e jovens e pessoas idosas. O que é que um governo destes espera? Que o povo lhe bata palmas? Claro que não pode ser. E naturalmente, que o direito à indignação é um direito e uma conquista de 25 de Abril. E eu acho interessante que os mesmos que aplaudem as medidas do governo, que estão a lançar na miséria, na pobreza e até que vai até ao suicídio e à morte de tanta gente neste país, depois venham dizer a Aqui del Rey que estão a pôr em causa o direito à liberdade da expressão porque cantam a Grândola Vila Morena, quando um ministro que já fez tudo aquilo que é conhecido e tão contestado pelo país inteiro, como foi, por exemplo, a divisão administrativa com as freguesias, contra a vontade da maioria da população, a maioria dos próprios autarcas, e depois querem que as pessoas batam palmas ao ministro. É esse ou ao outro da saúde que está, enfim, dando expressão. É de alguma forma legítimo que as pessoas interrompam também bom, e é legítimo que um governo esteja a aumentar o desemprego para 1.400.000 desempregados, e é legítimo que um governo esteja a mandar para a fome e para a miséria centenas de milhares de pessoas, de crianças, de jovens, de mulheres, de idosos. E acha que esta situação que não agora é mais espontânea vai aumentar, Hilda? Não pode dizer que isso é legítimo, e por isso é que este governo já não devia existir. E por isso é que este governo já se devia ter demitido, por ter sido incapaz de pôr em prática aquilo que ele próprio prometeu na campanha eleitoral. E por isso, naturalmente, que a indignação está a aumentar, a contestação está a aumentar, e as pessoas dão-lhe forma, eu diria, no nosso país, do mais pacífico possível. Cantar a Grândola Vila Morena, por exemplo. O cantar não é só, não é só, já vou lá daqui a um bocadinho. Não é só em Portugal que se canta a Grândola Vila Morena, também em Espanha se canta e muito a música de Zeca Afonso. Em Espanha, que a oposição disse que a Grândola Vila Morena era como que um hino contra Bruxelas. Mas estas vozes, tanto portuguesas como espanholas, chegam até aos ouvidos da Europa. Agostinho. Chegam certamente. A Europa está muito próxima, não é? A Europa dos 27 e a outra já devia ser um todo a Europa, ainda não é. Os Estados Unidos da Europa, como aqui há uns anos eu, enquanto universitário, coloquei esta questão, até um senhor francês que nos visitou na faculdade, colocava se era possível na altura, nos anos 90, os Estados Unidos da Europa. Eu acho que sim, que era possível, mas o que é preciso é que nos deixemos de certos particularismos, de certas individualidades, e a nacionalidade é uma individualidade, não é? Quer queiramos, quer não. Mas voltando à parte inicial da conversa que aqui se iniciou, diria que o exacerbar de um descontentamento leva a isto. Aquilo que está a acontecer na sociedade portuguesa, que já aconteceu na Grécia e continua, é um desespero, é um grito para uma saída. E quando se canta Grândola Vila Morena, é para recordar que a liberdade deve continuar a existir. A liberdade em todos os setores. É óbvio que não estamos aqui a comungar de certos atos esporádicos uns, outros mais consentâneos, com manifestações organizadas, que são legítimas, obviamente. A atividade sindical, por exemplo, é um direito que está inscrito, existe, mas o direito à liberdade de cada um deve ser uma constante. Eu, como diretor de uma escola, pugno por isso e procuro fazer passar pelo projeto educativo que se vai
modificando e alterando a cada ano que passa, mantendo esses critérios principais que definem o conceito de cidadania, do verdadeiro cidadão. E nós queremos que isso aconteça. Tudo que vai para fora disso é, digamos que ferir o princípio da democracia. E nesta última semana tem sido ferido esse princípio ou não, na sua opinião? Como eu digo, volto atrás. Os atos que têm acontecido pela presença de certos ministros aqui e ali, eu era para estar no Clube dos Pensadores, tinha Conselho Geral esse dia, e tenho ido. E acho que sim, que são debates interessantes, abertos à sociedade. Devemos discutir as questões que estão na berlinda da sociedade portuguesa, e é bom fazermos participar, os cidadãos comuns participar nisso. Eu não estive, mas assisti realmente a algo que não devia ter acontecido. Aquilo podia ser uma coisa muito má. Que eu conheço aquele hotel, aquilo é um retângulo, uma sala retangular. As pessoas entraram, foram umas convidadas e outras estiveram lá não convidadas. E podia ser uma coisa muito má. Estava lá um representante do governo, que nos governa, quer queiramos, quer não. Ou seja, tem que haver princípios mínimos de defesa dos direitos de cada um. Porque eles foram eleitos, quem está lá foi eleito, e representam-nos. E se estão a portar mal, só há uma coisa a fazer. É esperar pelo momento certo, para dizer, pronto, vamos a votos. Não é democracia, não é? É democracia. Não há outra forma de o fazer. Sim. Com a ferro e fogo não dá. Nós assistimos a alguns momentos na Grécia, não há muito tempo, em que a coisa esteve muito má. E não sei o que poderia acontecer e poderá acontecer. Ou seja, quando há muita pressão sobre um tecido social, onde as pessoas se sentem apertadas, não dá. Não há saídas, não há respiração, há conflito, há um vulcão. Deixe-me dizer boa noite ao Luís Miguel Nogueira, que entretanto se juntou a nós neste debate. Olá, Luís. Estamos aqui a falar de liberdade de expressão, dos últimos acontecimentos também esta semana. Luís, o alvo desta contestação foi já, por pelo menos 2 vezes, o ministro Relvas. Um possível afastamento deste ministro traria maior tranquilidade ao Executivo ou não? Boa noite, Delfina. Boa noite a todos os presentes, Dr. Hilda, Dr. Agostinho Guedes, Afonso Oliveira e a todos lá em casa. Muito boa noite a todos. Eu acho que perante aquilo que estamos a viver agora, dá-nos aqui 2 ou 3 questões a debater. A primeira, eu não acho que o ministro Relvas mereça tanto destaque ao ponto de o perseguirem organizadamente, porque nada disto é feito ao acaso. É planeado e organizado e tem responsáveis, com certeza, por esta organização. Eu acho que lhe estão a dar um destaque que eu pessoalmente acho que o ministro não merece. Acho que ele não devia ser alvo destes mimos e destes apupos e democraticamente, querendo ou não, apoiando ou não, gostando ou não, este governo foi eleito democraticamente pela maioria dos portugueses. E a terra da fraternidade não é só de 10 ou 20 pessoas que se manifestam com cartazes e insultos, é de toda a gente. Portanto, não podemos chamar fascistas a quem foi eleito democraticamente pela maior parte do povo português. Isso, inclusive, é um insulto a quem elegeu e a quem escolheu essas pessoas para dirigir os destinos do nosso país. Quem é educado, quem respeita a liberdade dos outros, porque a nossa liberdade termina quando começa a dos outros, espera pela melhor oportunidade, como disse o Agostinho muito bem, para modificar o sentido do seu voto, se essa for a sua vontade. Eu, pessoalmente, estive na segunda-feira no Clube dos Pensadores. Eu faço parte com muito orgulho do clube, participo no clube há muitos anos. É um esforço enorme, feito por pessoas que nada ganham com aquilo. Gostaria de enaltecer aqui iniciativas. Se calhar o Clube dos Pensadores é um movimento de cidadania que não existe igual em Portugal. É um movimento criado por quem já organizou debates, sabe o quanto custa trazer uma pessoa de relevo e encher uma sala, arranjar uma sala e os meios para ter nessa sala de som, de imagem,
sem ser patrocinado pelo que quer que seja. E o Clube dos Pensadores é um fenómeno que existe há 7 anos, que muito deve ao seu fundador Joaquim Jorge e moderador dos debates, que conta com a ajuda de meia dúzia de pessoas que gostam de debater com qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de área política, porque o Clube dos Pensadores não recebe só ministros. Recebeu bem há pouco tempo sindicalistas, como o Mário Nogueira, o líder do PCP esteve lá há pouco tempo também, o Jerónimo de Sousa, como recebe pessoas do PS, como recebe pessoas do Bloco de Esquerda, do PSD, do CDS, da Igreja, do futebol, de todas as áreas da sociedade civil portuguesa. E oferece à população em geral uma oportunidade única de entrar num espaço livremente, sem pagar bilhete, e de entrar em discurso direto com quem lá vai. E eu acho que, acima de tudo, deveria existir respeito por quem organiza isto. Há 7 anos. Este debate foi o debate número 70. Quem sabe e quem já organizou um sabe quanto é difícil organizar um, agora imagine 70. Onde já se levaram para lá ministros, deputados, candidatos a Presidente da República, toda a gente, e se dá a oportunidade, que é a única condição que nós impomos aos nossos convidados, é que respondam às perguntas. Os nossos convidados falam 20 minutos e depois estão 1 hora e meia a responder a perguntas do público, onde podem intervir quem quiser. Quem quiser pede a palavra, é-lhe dado 2 minutos e entra em discurso direto com os nossos governantes ou com os nossos representantes das mais diversas áreas. Quando se sentou, tinha já a noção de... Tinha, com certeza, todos tínhamos, Delfina, porque quando nós entramos, nós vivemos em liberdade, vivemos em democracia, temos consciência que o nosso país é um país evoluído, um país civilizado, vivemos num Estado de Direito. Quando nós entramos todos, eu normalmente fico na primeira fila como membro organizador e que ajuda o clube. Quando nós entramos, toda a gente viu as pessoas com os cartazes na mão. Aquilo é uma casa de porta aberta, toda a gente entra sem pagar bilhete, não há seleção nem restrição. Portanto, nós sabíamos perfeitamente o que é que se iria passar e acho que as pessoas estão no seu direito de levantar cartazes, dizer aquilo que quiserem, que bem lhe apetece. Eu, pessoalmente, acho que escolheram mal o alvo. Escolheram mal o alvo e, se calhar, deveriam fazê-lo perante outras pessoas, se calhar, bem mais responsáveis neste governo, mas, ou neste ou noutro qualquer. Agora, o que nós não esperávamos ali é que acontecessem 2 coisas. Em primeiro lugar, o direito ao protesto é legítimo e acho que deve ser consagrado. O direito ao insulto, não. Porque estas pessoas levantaram cartazes, cantaram a Grândola Vila Morena. Aliás, eu acho que quando se usa muito uma certa figura, estamos-lhe a retirar a sua simbologia. Acho que é uma música que está associada a um momento único da história de Portugal, que tem o valor que tem e está a ser banalizada, não é? Já lhe chamam a grandolada. E depois de cantarem a Grândola Vila Morena, desataram aos insultos ao senhor. Chamaram-lhe fascista, chamaram-lhe gatuno, chamaram-lhe ladrão. É uma coisa que não deve cabe. acontecer, E os ânimos só se exaltaram quando começou o insulto. O direito ao protesto existe, o direito ao insulto não. Eu ainda gostava de falar sobre isso. Não é? E chamaram-lhe de tudo e mais alguma coisa. Insultaram a mãe, a tia, tudo e mais alguma coisa. E aí, as 100 ou 200 pessoas que se viram impedidas de participar num debate pela vontade de 10 ou 20 manifes, não é? Que vão para lá organizadamente sabotar aquilo que custa tanto a criar. E uma oportunidade que é dada às pessoas. Essas pessoas, esses 10 ou 20 que foram para lá insultar, não são frequentadores assíduos deste tipo de iniciativa, porque das duas uma, ou não têm capacidade para integrar uma sociedade civilizada e educada, ou não lhes interessa o debate público com pessoas que até pensam diferente deles. Porque eu vou a todos os debates do Clube dos Pensadores, quer seja um convidado comunista, quer seja um convidado de direita. Deixa-me ouvir o Afonso. Eu gostava de ainda intervir sobre esta matéria, se me permite, Delfina, porque eu acho que o que aqui foi dito, na minha opinião, é grave. É grave, por exemplo, o que disse a Hilda Figueiredo sobre esta matéria, para mim, é relativizar estas questões. Nós não podemos relativizar questões destas. Afirmar que o Governo, enfim, disse uma série de coisas que eu não estou nada de acordo, mas enfim, que pelo facto do Governo ter a atitude que tem e o comportamento que tem, merece este tipo de comportamentos, isto é inaceitável, este tipo de discurso. Eu acho que na vida política, na vida pública, nós temos obrigação, nós aqui, em televisão, em debates, onde quer que seja, para nunca relativizar e afirmar o que são os valores da democracia, os valores da liberdade. Valores da liberdade não incluem entrar pela porta dentro, evitar insultar as pessoas, entrar num espaço que não foi feito para esse espaço, seja ele
no espaço dos pensadores, seja onde for. Isto não se pode relativizar. São matérias demasiado importantes e eu atribuo a máxima importância a este comportamento, fosse quem fosse do governo, fosse o líder do PCP, seja quem for. A liberdade e a defesa da democracia, do nosso comportamento enquanto cidadãos, implica que haja uma condenação total em relação a isto. Também não concordo com o que diz aqui o Luís Miguel. Uma razão simples, também de alguma maneira relativizou. Quer dizer, também não é aceitável que se diga que este ministro até nem merecia tanta atenção, outros poderiam merecer mais. Por amor de Deus. Esta matéria merece, da minha parte, já percebi que não estamos todos de acordo, a indignação é uma coisa completamente diferente. Não estamos a falar disso. Nem estamos a falar de manifestações legítimas que se podem manifestar nas televisões, nos debates, em frente ao Parlamento, onde quiserem. O país tem espaço de liberdade. Todos nós podemos fazê-lo. Não é só quem estava ali, ou dos sindicatos, seja quem for. Toda a gente tem essa liberdade de o fazer no momento certo, no espaço certo e da forma correta. Agora, os termos a que foi feito, eu acho que devem ser condenáveis a todos os níveis. Não tem a ver também com a conduta de cada um que estava ali. Como é que se pode prevenir este tipo de situação? O governo de repente está sem margem para... Sem margem porquê? O governo não tem para margem. Prevenir este tipo de situação, Vamos por lá ver. exemplo. Se nós aceitamos que não tem... Há um bocado quando perguntou se o ministro Miguel Relvas estava no governo, se isso poderia... Eu ouvi a sua pergunta feita ao Luís Miguel. Isso já foi alvo, pelo menos, essa questão é que nunca pode ser colocada. Essa questão é que não pode ser colocada. Isso é que está, na minha ótica, está errado. A legitimidade de estar onde quer que esteja, enquanto membro do governo, ou de uma escola, ou seja o que for, daqui a um bocado numa escola, os alunos entendem que o presidente do Conselho, o diretor da escola não deve lá estar, manifestam-se. Que foi um bocadinho aquele discurso que fazia Helder Figueiredo. Quer dizer, acabo já, que é, qualquer coisa serve para mandar o governo abaixo. No fundo foi o discurso que foi aqui dito. Isto não faz nenhum sentido. Mas, para não relativizarmos, Afonso, mas como é que se previne este tipo de situações? É evidente que é sempre difícil, há aqui um processo difícil, percebe-se qual é a motivação, há alguma motivação, as questões sociais estão tão complexas, o país está um bocadinho difícil, a Europa está difícil, mas também há aqui alguma motivação de alguns movimentos, sabemos disso, não é? Mas é preciso que a democracia se imponha. Há dificuldades, eu acho que o próprio regime tem dificuldades. Quer dizer, num espaço, isto não é preciso, basta ver a história, quer dizer, não é de agora, não é? Num espaço em que há mais dificuldades, em que não há crescimento económico, onde há mais desemprego, enfim, o espaço propicia algum comportamento deste. Agora, nunca, em nenhum momento, devemos aceitar que seja legítimo. Em nenhum momento. E eu acho que a democracia perde muito, e digo isto com toda a sinceridade, eu ouvi com muita tristeza, devo dizer, no Parlamento, há uns líderes parlamentares mais à esquerda não fazerem a condenação nos termos em que tinham que fazer. E não estamos a falar de manifestações. Isso é completamente diferente. Nem da legitimidade de as fazerem. Isso é completamente diferente. Estamos a falar de maus comportamentos, de insultos, entrar e invadirem espaços que não são deles. Seja quem for. Isto aqui serve para toda a gente. Hilda. O conceito de democracia é muito mais profundo. E eu lamento que vocês, aqui colegas de debate, para ser o menos antipática possível, lamento que o vosso conceito de democracia seja tão formal e tão vazio de conteúdo. Eu vou-lhe explicar, eu não interrompi, agora peço-lhe que também me respeite e que não me interrompa. Não pode haver democracia quando há gente a passar fome. Não pode haver democracia quando há mais de 800 mil pessoas sem um subsídio de desemprego, sem um emprego, sem qualquer rendimento para sobreviver com dignidade, para alimentar a sua família, os seus filhos, para lhes dar condições de vida dignas como os seus, como os vossos têm. É inadmissível que nós tenhamos chegado a uma situação destas. O 25 de abril de 1974 fez-se para acabar com as injustiças sociais, para dar um conteúdo à democracia e à liberdade de ter um emprego com direitos, de ter um salário digno, de ter uma habitação condigna, de ter uma reforma justa, de ter crianças felizes com direito à escola, com direito a uma alimentação saudável.
Não defendo mais Vocês puseram isso tudo em causa. Não. Vocês, não vocês. Sabe que não é verdade. O vosso governo, Sabe no que não é seu verdade. caso, também vota medidas que Sabe que levaram não é a isto. verdade, Hilda. Sabe que não é verdade. E é verdade. É Mas verdade eu que não o vou país interromper, todo não o vou sabe. interromper. É Sabe, verdade, mas é verdade isso e é o outra país discussão. todo o sabe. Isso é outra E como o discussão, país sabe. todo o sabe, naturalmente que respeita esta indignação, porque todos hoje tudo é sentem, legítimo fazer-se. a maioria do nosso povo hoje sente uma grande indignação. Mas não pode ser dos perigoso, reformados, Hilda, das Hilda, mulheres. não pode ser perigoso caminharmos um pouco para esta anarquia. Mas O povo claro não que esteve é na manifestação. perigoso, mas a culpa é do governo e de quem levou a esta situação. 100 Esses é que são os 100 culpados. pessoas na manifestação O é o governo povo. é que é o Oh, Hilda. culpado de termos chegado a esta situação. E, naturalmente, que não é o senhor Relvas que deve ser Seja quem insultado, for, não é o mas Relvas, seja é quem for. o governo que ele Que deve ser representa, insultado, na sua é o opinião. governo que ele representa sobre Olha. quem deve cair toda a indignação, Por amor de porque é Deus. esse governo que está a insultar o povo. Quem está a insultar sim, o povo? não, Quem isso está a ninguém insultar os está a dizer. Isso é outra trabalhadores deste discussão. país? Isso é outra discussão. Quem está a insultar Podemos tê-la os também. desempregados? Quem está a Não está a insultar insultar as nossas nada, como crianças, sabe, os não é? nossos Não é nada idosos, assim. as nossas mulheres? É este Não governo defende mais a que está a democracia que fazer, nós- que eu, está a pá. levar à miséria e ao desemprego Hilda. e à fome. Está a misturar as Felizmente conversas, vocês mas não pode fazê-lo. assentem, Para aí, mas eu não- como ando lá diariamente Porquê que com diz uma coisa estas dessas? pessoas, Desculpe lá. sei Hilda, o que isto Hilda, está a ser. Porquê que Eu diz que não digo-vos sentido? eu digo-vos que Desculpe, doutora, eu vocês acho estão a que são levar essas o pessoas país a uma necessitadas, pelo amor de situação altamente perigosa. Isso é outra discussão. São os grandes Isso é outra culpados discussão, de se tudo quiser o que ter. se está a passar. Não diga isso, pá, E não se diga isso, alguém que tem fica que mal. ser responsabilizado por aquilo que diga se isso. passou no Clube dos Pensadores ou no Isqueté ou não sei aonde, é o governo por aquilo que está a fazer, que está a gerar Portanto, esta é tudo indignação legítimo, então. enorme. É tudo legítimo. Não, eu acho. É tudo legítimo, a sua opinião. Não é tudo legítimo. Não Era é o povo legítimo. que lá estava, 100 pessoas são o não povo. é legítimo o que o governo está a fazer. Este governo está a ter uma política Isso é outra ilegítima. Hilda, E ao desculpa. colocar-se Isso no é outra campo. discussão. Não é, não. É outra não discussão. é. É A sua opinião sobre o governo é outra discussão. Olha, Podemos é tal, tê-la também. você é tal Agora, modo que eu defendo- não interrompi Peço e a mim desculpa, não me deixa peço falar. desculpa. Epá, eu também É devo ter tal modo legitimidade que é para assim. interromper. Pois, mas eu respeito, ter, então. porque Vamos eu tenho terminar, princípios Hilda. democráticos. Mas eu E calmo. considero que este governo a sua atuação é profundamente ilegítima. E ao ser profundamente ilegítima, está a dar aso a que surjam todas as ilegitimidades. E, portanto, não se trata de condenar ou deixar de condenar. Eu condeno quem levou a esta situação. E a causa desta situação é a política que está a ser praticada. Logo, acabe-se com essa ilegitimidade. Diferente da que estamos a ter. E então, naturalmente, não há direito depois a outras ilegitimidades. Mas é esta política que cria estas ilegitimidades, porque é a coisa mais ilegítima que existe. Agostinho, estamos sem condições, de alguma forma, como a Hilda na primeira parte da sua intervenção disse, estamos sem condições neste momento para a democracia ou não a devemos perder neste momento de vista, de facto? É isso. Eu acho que a reação do povo, quando o povo é quem está, Isto não é o povo, digamos... Isto não é o Não, povo. é a reação Isto são da 10 ou sociedade. 20 fascistazinhos. Para mim, tanto é fascista ou que veste a camisa vermelha como o que veste a camisa castanha ou a camisa preta. Certo. São 10 ou 20 fascistazinhos Não que são. impediram o povo. A situação é que completamente impediram diferente. o povo, doutora, impediram o povo de ouvir, se calhar uma pessoa que até nem gostam, e depois de o Isto não está em confrontar causa, isto com não as está em suas causa. ideias e de ouvir a resposta da está a outra falar pessoa. disso. Eu estava deixar- aqui Agostinho. em algo mais abrangente, estou-me a lembrar, porque eu sou professor, antes de ser diretor sou professor, pessoa, cidadão, e nós, portanto, e a parte dos sindicatos de professores têm vindo, e os vários sindicatos, têm vindo a manifestar-se intensamente. E no seu E direito. ainda esta semana decorreu a semana de luto. E pronto, e é o que é, são reações, digamos, que são protestos. Há protestos mais reforçados, outros mais simbólicos, outros mais tranquilos, mas são protestos. E protesta-se porquê? Porque se estão a perder direitos. Entre aspas. Os direitos é o que a Constituição quiser. E o que ela quer dizer para nós, sociedade portuguesa. Estão a perder qualidade de Temos vida. perdido qualidade, exatamente. Qualidade E de quando vida. digo direitos, estou-me a lembrar de que este mês os professores da minha escola estão andando lá todos e quando receberam o recibo de salário verificaram que foram descontados quase 300 euros em alguns casos, outros quase 400. Ou seja, as pessoas
contavam com uma determinada orientação de vida e agora estão a sentir que se está a fugir qualquer coisa. Que empobreceram. E essas ainda são as que têm salário. É verdade. E os 1.400.000 que nem isso têm. Ele tem razão. Eu ia chegar segundo aí. E dizer que o conforto, digamos, não é? que nós quando vivemos numa sociedade democrática dita de bem, uma sociedade que tem condições equilibradas para viver socialmente. Estamos numa Europa, portanto, é dito que se vive razoavelmente. E nos vários níveis, nos vários escalões sociais, nós temos, em cada país da Europa, um patamar, vários patamares. E uns sentem-se mais confortáveis que outros. E o que é certo é que começou com os gregos, o desconforto, e nós, portugueses, neste momento, estamos muito desconfortáveis. O desconforto numa família é muito mau. Não ter, por exemplo, o casal desempregado é um desconforto terrível. Eu noto isso. Eu não paro de assinar, de ferir complementos ou suplementos na ação social escolar para atacar... Ainda a semana passada aqui falávamos da pobreza infantil. É algo que note, por exemplo, na escola e como diretor, é algo que note que está a crescer? Está a crescer e não é nenhuma falácia, é uma realidade. Estou a falar por Gaia, falo naquela área onde estou inserido e todos nós sabemos que é por todo Portugal. E basta colocar a questão ao Ministro da Educação, que dirá, na ação social escolar, é exponencial o valor, o acréscimo que há de despesa mensal em prol de uma proteção social que o Governo também orientou nesse sentido. E se está a fazer, tentando proteger minimamente as famílias onde estão os dois desempregados, onde não há pão, e como sabemos, diz o ditado, onde não há pão, todos já, e ninguém tem razão. Portanto, é um conflito social que depende, neste momento, pela falta de capital. Ou seja, o país está descapitalizado. E ao estar descapitalizado, a sociedade sente-se mal. Neste momento, é o que me Luís, ocorre. Um último comentário. Um último comentário. Refazendo aqui, eu acho que aqui, doutora Hilda, permita-me que discorde. A sua doutora foi buscar argumentos e fundamentos que nada têm a ver com esta questão. Não vamos deitar fora a democracia só porque estamos a viver tempos mais difíceis. Porque isto não é democracia o que estamos a viver. Relembrando Churchill, não é? Se calhar a democracia é o pior sistema do mundo, mas eu pessoalmente não conheço nenhum melhor. E não trocava a minha democracia, o meu modo de vida português, ocidental, europeu, por qualquer um de ditadura ou de partido único, ou seja ele de esquerda, seja ele de direita. Seja ele fascista ou seja ele comunista. Não trocava o meu estilo de vida e acho que nenhum de nós trocava. Nenhum de nós trocava. Direito à indignação, direito à manifestação, todos temos. O que eu não posso ter é ver 10 ou 20 pessoas organizadamente a sabotar a vontade de 100 ou 200. Isto, a liberdade de uns, termina quando começa a liberdade dos outros. Se eu estivesse no lugar do Sr. Miguel Relvas, eu tinha chamado a polícia e tinha identificado quem me chamou de boi, de gatuno, de ladrão, de quadrúpede, de filho disto, de filho daquilo. Isso é um atentado à dignidade humana. E se esses 10 ou 20 manifes profissionais que foram ali, insultaram e depois foram-se embora, não é? Se esses 10 ou 20... se tivessem manifestado, cantavam o grande La Vila Morena, aliás, toda a gente cantou, não foram só eles, porque eles são tão portugueses como os outros, e têm tantos direitos como os outros. E a terra da fraternidade é a terra de todos nós, não é a terra de 10 ou 20 radicais organizados. Agora, se eles tivessem ficado ali, e se fosse seu hábito ir a ambientes destes saudáveis, onde uma pessoa ouve pessoas que muitas das vezes nem têm nada a ver connosco ideologicamente, e aproveitassem para aprender alguma coisa, porque eu aprendo se calhar mais com quem pensa diferente de mim do que com quem pensa igual, se calhar evoluíam um bocadinho, mas é gente que se recusa a evoluir. Nenhum dos manifestantes o ministro Miguel Relvas acredito que não aprendiam nenhum dos manifestantes organizados ficou para assistir ao debate. Ficaram várias pessoas educadas, várias pessoas evoluídas e com capacidade mental para frequentar este tipo de ambiente, que depois, no fim, educadamente, disseram ao seu ministro: olha, eu não gosto de si, eu não concordo consigo. Aliás, eu até tenho uma certa antipatia, uma certa revolta por ver uma pessoa como o senhor,
com aquilo que se sabe na comunicação social, exercer certas funções como o senhor exerce, e tenho aqui esta pergunta, e fizeram-lhe perguntas difíceis, fartaram-se de falar na licenciatura, chegaram-lhe a perguntar se ele se disponibilizaria a fazer um exame para provar que tem competências, quer dizer, fizeram-lhe imensas perguntas desagradáveis às quais o senhor respondeu educadamente, se quis ou se não quis. Os partidos deviam ter condenado prontamente este tipo de ações? Eu acho que qualquer partido que defenda o modo de vida que nós temos, a liberdade que nós temos, o sistema democrático que nós temos, qualquer partido que defenda a educação, as regras e os princípios pelos quais uma sociedade se deve reger, devia ter condenado frontalmente o insulto organizado, não a manifestação. O direito à manifestação toda a gente tem. É legítima. Agora, não se considerem estes, e volto a repetir e responsabilizo-me por aquilo que digo, estes 10 ou 20 fascistazinhos, condicionar a vontade de 100 ou 200 pessoas, porque eles consideram-se mais virtuosos que os outros. Não são. Não são. Eu, pessoalmente, eu não admito que ninguém se considere mais puro, ou mais livre, ou mais defensor da democracia do que eu. E eu não admito que uma pessoa me impeça o meu direito de liberdade. E lá está, a liberdade de um termina quando começa a dos outros. E esses 10 ou 20 que depois se foram embora à vidinha deles, não é? Se calhar beber um copo, porque já tinham feito aquilo que queriam, condicionaram a vontade de 200 pessoas que estavam ali a querer ouvir uma pessoa, que gostam ou não gostam, isso não interessa. Mas estavam ali a querer iniciar um debate e não o puderam fazer porque 10 ou 20 baderneiros entraram ali só com a vontade de insultar e ir embora, mais nada. Vamos passar para o nosso... Eu queria só comentar. Muito rapidamente. Embora certo tipo de insultos que aqui foram feitos nem mereçam comentário. Com certeza. Nem mereçam comentário. Mas quero só sublinhar primeiro a minha indignação por políticas que levam as pessoas a tomar atitudes como estas que aqui foram descritas. Há responsáveis por isso. Quem leva as pessoas a este desespero, e esses responsáveis deviam retirar as consequências das políticas que estão a praticar e infelizmente não o fazem, e por isso vai ser necessário a indignação do povo a correr com eles. E vamos ter isso um dia destes. Mas isso é possível. Vamos ter isso um dia destes. Acha que está para breve? Acho que está para breve. Porque acho que é insuportável. Porque acho que é insuportável continuar a admitir que um governo ilegítimo, porque pratica políticas. Portanto, o governo é ilegítimo. Porque pratica políticas ilegítimas. Porque pratica políticas ilegítimas, inconstitucionais, porque está a pôr em causa a Constituição da República Portuguesa e os nossos princípios democráticos. Que um governo destes tenha condições para continuar por mais tempo. Mas também é a sua opinião. E enquanto continuar, naturalmente que vamos ter multiplicação de situações que não são as pacíficas de quem aceita tudo e mais alguma coisa. Porque o povo está indignado e naturalmente reage. Este governo é responsável pelo crescendo de tensão social que está a provocar e que pode criar graves problemas sociais no nosso país. Assumam a responsabilidade do que Nós falamos muito no povo de brandos costumes. Estes brandos costumes podem não ser tão brandos daqui... Quando temos um governo... Ou seja, podemos chegar à situação, por exemplo, da Grécia. Quando temos um governo que está a condenar o povo ao empobrecimento generalizado, é provável que os brandos costumes não sejam tão brandos como isso, porque a indignação cresce. O empobrecimento cresce e a indignação também. Ele, só porque defende a sua tese, e entendeu aqui fazer várias vezes o mesmo tipo de ataque ao governo, pronto, que tem a sua posição, já entende que qualquer posição das pessoas na rua é legítimo. Considero que a ilegitimidade é de quem provoca esta tensão social. Agora posso falar eu. E depois pensa que, pelo facto de algumas pessoas tomarem atitudes que tomaram, não estou a falar da manifestação, são coisas diferentes, já têm legitimidade em nome do povo. O povo manifesta-se quando vota nas pessoas, não é? E a discussão sobre políticas do governo é outra discussão. A nossa Constituição permite... É outra discussão. Permite o que está a defender é demasiado grave, Hilda. É incompreensível. Não estou a defender. Quem se colocou fora da Constituição foi este governo. E ao colocar-se fora da Constituição,
pode gerar situações muito graves. Mas é a sua opinião. Muito graves. A subir de tom, Naturalmente, é a minha este opinião. tipo de contestação, a subir de tom. Deixa-me dizer. Só estou a avisá-los disto. pode Não tem que acontecer, avisar. Afonso. lá está. Não, É mas este tipo de aviso comportamento, pá. quem que se coloca fora da Constituição. eu estou a dizer não já- pode esperar, não pode esperar Deixe-me só- uma Delfina, benção. posso agora Não falar pode, então? não Porque já pode. percebi Num qual minuto era, pode já percebi acabar. qual era a posição de Hilda Figueiredo sobre esta matéria, já percebi. Agora, há um ditado chinês que diz que é muito fácil ser pedra, difícil é ser vidraça. E é verdade. Difícil é ser vidraça. No momento de dificuldades, no momento de grande tensão social, a gente percebe isto. Percebe que o país está a passar uma dificuldade grande. A diferença que me separa da Hilda Figueiredo é que eu acho que não é este governo o responsável por esta situação do país. Claro, ou não fosse o senhor apoiante do Não, governo. desculpe. Não é por ser apoiante do governo. Naturalmente. Repara, Hilda Figueiredo. Deixa-me dizer. Naturalmente. Não, mas não é naturalmente, nem deixa de ser. Naturalmente. Podemos discutir os temas, se quiser. Discutir, isso é outra discussão, que é discutir as pessoas do governo. Agora, eu acho que antes há a responsabilidade para chegarmos ao ponto a que chegamos. É outra discussão. Agora, é verdade que há atenção social. A nossa obrigação, enquanto democratas, enquanto alguém que tem intervenção pública, Finaliza. deve ser de baixar o tom. Vamos já para intervalo, já seguimos com o nosso segundo tema. Voltamos dentro de momentos, então, para a segunda parte, segunda e última parte deste estado crítico com mais temas. Até já. É muito fácil ser pedra.